Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Então eu começo nosso vídeo hoje agradecendo a todos os nossos inscritos. Gente, hoje a gente chegou a 1000 inscritos. Então, muito obrigada. Obrigada por estarem conosco. E obrigada por continuarem com a gente, estando aqui, vendo nossos vídeos, compartilhando, deixando o like de vocês. Isso ajuda demais e olha, eu só posso agradecer. Bem, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre Santo Antônio. Então, Santo Antônio, ele faleceu no dia 13. E é um santo da nossa Igreja Católica muito especial para nós, aqui para minha família. E era o santo de devoção da minha avó Augusta, mãe de meu pai. Meu pai nasceu, eu já até contei alguns vídeos que tem no canal, de alguns momentos, que nós tivemos experiências com Santo Antônio. Então, meu pai nasceu com o pé torto, ele tinha um problema físico. E na época, imagina, muito tempo atrás, meu pai hoje teria mais de 100 anos. Então, na época, nasceu ele e uma vizinha também com o mesmo problema, o pé era tortinho para dentro. E a menina tinha mais condição, então compraram aquelas botas ortopédicas e tal. E ela viveu a vida toda com a sua botinha, ela não pôde tirar, ela não conseguia caminhar sem. E o meu pai, a minha avó, ela fez uma promessa para Santo Antônio, que curasse o pé dele, tanto é que meu pai chama-se Antônio. E o meu pai foi curado, então ele sempre contou isso para nós, Então a gente tinha ele sempre teve uma ligação forte, todas nós, com Santo Antônio. Então ele contava muito das experiências que ele teve com Santo Antônio. E nós também temos as nossas, Como eu falei, tem alguns casos aqui que eu já coloquei no canal. Mas Santo Antônio de fato, um santo muito poderoso na nossa Igreja Católica. A intercessão dele é muito forte, Ele tem muitos milagres. Nós vou contar alguns. O que eu acho mais interessante é o milagre dos peixes, onde ele prega para os peixes, porque as pessoas não se interessavam, então, E uma outra, quando o pai dele estava sendo acusado de assassinato, que ele conseguiu provar que o pai dele era inocente. Ele fez com que o morto ressuscitasse para falar, para dizer que ele não era o assassino. Depois da morte de Santo Antônio, quando fizeram a exumação do seu corpo, descobriram que a sua língua e a mandíbula dele estavam intactas, A língua dele estava intacta. Então, por quê? Porque ele era um santo que sempre falou muito de Deus, ele só falava coisas boas, Santo Antônio, ele era discípulo de São Francisco. Então, o mesmo amor de Francisco com os animais, com a natureza, Santo Antônio também. Então, Santo Antônio também falava com os animais. Então, é uma história, assim, muito interessante de Santo Antônio. Então, a principal relíquia e a mais famosa que nós temos dele é a língua incorrupta, guardada na capela das relíquias, dentro da Basílica de Santo Antônio de Pádua, lá na Itália. No Brasil, em Mato Grosso, existe uma paróquia, a paróquia da Igreja de Santo Antônio, fica na cidade de Sinop, que lá existe uma relíquia, um pedacinho dos restos mortais de Santo Antônio, que veio da própria Basílica de Pádua, foi enviado para nós. Então, quem solicitou isso foi uma artista plástica, Mari Bueno, que ela é devota de Santo Antônio, então ela quis conseguir trazer para nós aqui no Brasil um pedacinho dele. Então ela conseguiu essa relíquia. Então essa artista Mari Bueno, ela quis fazer essa homenagem a Santo Antônio, e que também era devoto da família, que a família dela era devota de Santo Antônio. Então ela conseguiu trazer essa relíquia para essa igreja, então, em Mato Grosso, cidade de Sinop. Interessante, saber que aqui no Brasil a gente também tem um pedacinho de Santo Antônio. Santo Antônio, nascido Fernando de Bulhões, em Lisboa, foi um frade franciscano conhecido por sua pregação, generosidade e devoção aos pobres, sendo venerado como santo casamenteiro. Santo Antônio nasceu em 15 de agosto
de 1195, em Lisboa, Portugal, em uma família nobre e rica. Filho único de Martinho de Bulhões e Teresa Taveira, desde cedo demonstrou interesse pelos estudos e pela vida religiosa. Sendo educado pelos cônegos da Catedral de Lisboa, aos 15 anos ingressou no mosteiro de São Vicente de Fora, tornando-se frade agostiniano, e posteriormente estudou no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde recebeu sólida formação filosófica e religiosa. Inspirado pelo martírio de 5 frades franciscanos em Marrocos, Antônio decidiu se juntar à Ordem dos Franciscanos, recebendo o hábito e adotando o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antônio do Deserto. Tentou realizar uma missão em Marrocos, mas uma doença o obrigou a retornar à Europa. Durante a viagem, uma tempestade o deixou em Messina, na Sicília, onde se recuperou e continuou sua vida religiosa. Em 1221, participou do capítulo da Ordem dos Franciscanos de Assis e foi enviado para Pádua, na Itália, onde se destacou por sua pregação e dedicação aos pobres. Santo Antônio faleceu em 13 de junho de 1231, próximo a Pádua, e foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 30 de maio de 1232, tornando-se um dos santos canonizados mais rapidamente na história da Igreja Católica. Em 1946, o Papa Pio XII o proclamou doutor da Igreja com o título de Doctor Evangelicus. É amplamente conhecido como santo casamenteiro, ajudando mulheres que não conseguiam se casar por falta de dote e por sua generosidade com os pobres, incluindo a tradição de multiplicar pães. Sua devoção é celebrada em 13 de junho, especialmente durante as festas juninas, no Brasil, com missas, trezenas, encenações de casamentos e distribuição de pães abençoados. Santo Antônio é venerado tanto como Santo Antônio de Lisboa como Santo Antônio de Pádua, sendo padroeiro de diversas cidades e uma figura central na cultura religiosa popular. Sua vida é lembrada por pregação, caridade, defesa no amor verdadeiro e dedicação aos necessitados. Então, vamos falar um pouquinho sobre os milagres de Santo Antônio. Então, dos seus milagres, os pássaros e a plantação. Então, seu pai levou até a sua fazenda, dos arredores de Lisboa, existiam muitos pássaros que ficavam comendo as plantações de trigo do seu pai. Então, seu pai lhe deu a incumbência de espantar esses passarinhos. Então, Santo Antônio ficou lá, correndo de um lado para o outro, no campo de trigo, para ver se espantava os passarinhos, né, para não darem muito prejuízo na lavoura. Só que ele se cansou daquilo, ele achou chato. Então, o que ele fez? Ele convidou os pássaros para ir com ele até a casa, né, uma casa na fazenda, e quando todos os passarinhos entraram na sala, ele fechou a porta simplesmente e deixou os pássaros lá dentro presos e foi para a capelinha rezar. Quando o pai dele voltou, não encontrou o filho na plantação, não tinha passarinho, não tinha nada, foi procurá-lo. Então, chegou na capela, ele estava lá, rezando, né, totalmente absorto na sua oração. Então, quando ele viu o pai dele, ele pegou na mão do pai e levou o pai até a casa. E aí abriu a porta da sala e o pai viu aquele monte de passarinho cantando, enfim. E aí os pássaros saíram somente quando Santo Antônio pediu para que eles saíssem. Então, esse é um dos milagres dele. E mais um, né, dos seus milagres se conta sobre o jumento que se curvou diante da Eucaristia. Então, Santo Antônio fazia, durante uma pregação, que o tema era Eucaristia, né? Então veio um homem dizendo que ele não acreditava que a Eucaristia, que a hóstia era Cristo, né? Que ele não acreditava que estava ali realmente presente na hóstia o corpo de Cristo.
Então, e ele só acreditaria quando ele visse o jumento dele ajoelhar-se diante, né, da hóstia. Então, Santo Antônio aceitou o desafio. Então, deixaram o jumentinho de jejum, tadinho, né? Então, e no momento em que eles determinaram esse encontro, então Santo Antônio levou a hóstia, né, o corpo de Cristo, e o homem levou lá o seu jumento. Então, quando o jumento viu a hóstia, de fato, ele se ajoelhou diante do corpo de Cristo. Então, mais um dos seus milagres. Então, o outro também que eu acho bastante interessante é o sermão aos peixes. Então, conta que Santo Antônio foi pregar numa cidade onde, assim, era dominada por pecadores, pelo pecado e tal, né? E as pessoas não se interessavam em ouvir a palavra de Deus, de forma nenhuma. Então, Antônio subiu ao púlpito, né, lá na igreja, e quase todos se retiraram e foram embora. Então, mas ele não perdeu ele não perdeu o seu ânimo, né? Ele não esmoreceu e pregou aos que tinham ficado. Inflamado pela inspiração divina, falou com tal energia que as pessoas presentes reconheceram seus erros e resolveram mudar de vida. Mas o santo não estava contente com o resultado parcial. Retirou-se para orar em solidão, pedindo ao Altíssimo que toda a cidade se convertesse. Saindo do retiro, foi direto às praias do mar Adriático e, em altos brados, clamou aos peixes que o ouvissem e celebrassem com louvores ao seu supremo Criador, já que os homens ingratos não queriam fazê-lo. Diante daquela voz imperiosa, apareceram logo os incontáveis habitantes das águas e se distribuíram ordenamente, cada qual com o da sua espécie e tamanho. Os peixes ergueram suas cabeças da água e ficaram longo tempo imóveis a ouvi-lo. Algumas pessoas, alguns pecadores incomodados com Santo Antônio, resolveram matá-lo, envenenando. Convidaram para comer com eles, dando como pretexto debater sobre alguns pontos da fé. Santo Antônio sempre aceitava comparecer a esses debates e polêmicas. As pessoas puseram diante dele, entre outros pratos, um que continha veneno mortal. Antes que o tocasse, Deus revelou-lhe a cilada, e o santo, conservando toda a calma, repreendeu as pessoas pela traição. E vendo revelado o intento perverso, as pessoas não se abalaram e responderam cinicamente: verdade é que esse prato tem veneno, mas nós o colocamos aí porque desejávamos fazer uma experiência. No Evangelho está escrito que Jesus Cristo disse aos seus discípulos que, ainda que tomassem veneno mortal, nenhum mal sofreriam. E estamos querendo saber se és de fato discípulo de Cristo. Santo Antônio fez o sinal da cruz sobre aquele prato e o comeu com apetite, saboreando a comida envenenada, como se fosse alimento saudável, e nada sofreu, deixando mais uma vez as pessoas, os hereges, confusos e assombrados. Gente, também, olha, o milagre da bilocação. A bilocação é algo muito interessante, né? Que a pessoa, o santo, ele conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, no domingo de Páscoa, enquanto pregava na catedral, Santo Antônio lembrou-se de que fora designado para entoar aleluia na missa que celebrava naquele momento na igreja do convento franciscano. Não querendo faltar com a obediência e não podendo descer do púlpito, parou um pouco, calou-se como se estivesse retomando a respiração, e nesse momento foi milagrosamente visto no coro de seu convento, entoando aleluia. Nesse prodigioso milagre de bilocação, foi assistido e certificado por muitas testemunhas, espalhando-se a notícia em todos os locais. Então, também, num dia festivo em Limoges, Santo Antônio pediu licença
para pregar numa igreja paroquial. Como era imensa sua fama, o povo deslocou-se para o local, mas o recinto era pequeno para acolher toda aquela gente, e foi obrigado a pregar em uma praça pública. Mal havia começado o sermão, o céu escureceu, e muitos relâmpagos e trovões anunciavam uma grande tempestade. O povo, muito medo, começou a murmurar e já se dispunham a sair dali, em busca de um abrigo, porque estava vindo uma grande chuva. Mas Santo Antônio pediu silêncio e, em nome de Deus, assegurou que não choveria naquele lugar, recomendando que todos ficassem atentos à pregação. Todos tranquilos ouviram o sermão até o fim, e quando se retiraram para suas casas, verificaram com muita admiração que, embora estivessem perfeitamente seco o local onde eles estavam, toda a redondeza estava completamente alagada pela chuva da forte tempestade. Santo Antônio cura um louco. No meio de um sermão de Santo Antônio, entrou um louco e, com voz alterada e gestos desordenados, perturbava os ouvintes, que não conseguiam prestar atenção nas palavras do pregador. De repente, o louco disse: "Não sossegarei enquanto aquele homem", e apontou para Santo Antônio, "não me der o cordão que usa na cintura." O santo retirou o cordão e com ele envolveu o louco, que foi imediatamente curado. Então, certa vez, uma mãe aproximou-se de Santo Antônio com seu filho paralítico e pediu muito que ele o curasse. Então, Santo Antônio fez sobre o menino o sinal da cruz e esse ficou curado imediatamente. Com modéstia, atribuiu o milagre da boa-fé da mãe, da mulher, e recomendou-lhe que não contasse o ocorrido a ninguém enquanto ele fosse vivo. E certa vez, Santo Antônio precisou de um alojamento em Pádua, e um senhor nobre da família dos condes de Campo Sampiero teve a honra de acolhê-lo em sua casa. Uma noite, vendo do lado de fora do quarto de Frei Antônio alguns raios de luz, aproximou-se e viu o santo segurando nos braços um gracioso menino que suavemente o acariciava. Ficou cheio de espanto por tão extraordinária maravilha. Compreendeu que se tratava do menino Jesus, que se tornara visível ao santo, para recompensá-lo com celestes consolações pelas fadigas sofridas. Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Saindo do êxtase, Santo Antônio deixou o quarto e dirigiu-se ao dono da casa, dizendo que sabia que ele havia observado durante a aparição. Pediu então, com insistência, que não revelasse o que tinha visto. O Senhor cumpriu a palavra, somente revelando o fato depois da morte do santo. A história o tocara profundamente e todas as vezes que a relatava, não conseguia reter as suas lágrimas. Então é por isso que a gente tem a imagem de Santo Antônio com o menino Jesus nos braços. Refere-se a essa aparição. Então, Santo Antônio, ele vem em defesa do seu pai, que tinha sido acusado de assassinato. Então, o rapaz que foi assassinado perto da casa do seu pai, Martinhos de Bulhões, foi levado para o quintal, do pai de Santo Antônio, e enterraram ali, sem que o senhor Martinhos soubessem disso. Então, quer dizer, algumas pessoas assassinaram essa pessoa, enterraram no quintal do pai de Santo Antônio, e, enfim, ele não sabia disso. Mais tarde foi descoberto pela justiça que tinha um corpo ali. Então, o senhor Martinho, ele foi acusado de ter cometido o crime. Então, diante dos gravíssimos indícios da culpa dele, ele ficou preso durante 15 meses. E quando foi marcado o julgamento, ele seria com certeza condenado à morte. Então, não se sabe como, mas Santo Antônio foi misteriosamente avisado do perigo que ameaçava o seu pai. Então, Santo Antônio pediu que imediatamente ele pudesse se ausentar do convento
e deixasse Pádua por um pouco tempo. Assim que Santo Antônio conseguiu autorização para se ausentar do convento, ele foi até o local onde seu pai estava sendo julgado, né? E ele apareceu como um advogado, e mesmo com todos os seus argumentos, ele não conseguiu salvar o pai dele daquela condenação, daquela acusação. Então ele disse aos juízes que eles deixassem que ele fosse perguntar para o próprio morto, né, para a vítima, quem é que tinha matado ou se o pai dele tinha sido culpado. Então todos ali presentes riram dele, mas enfim, até por curiosidade, acompanharam ele até o cemitério, onde ele pediu que se abrisse a sepultura, e ele perguntou para o morto, né, se o pai dele era culpado da morte dele. E esse morto disse que não, que o pai de Santo Antônio não tinha o sangue, não era culpado da morte dele, né, não estava sujo com o sangue dele. Então, desta maneira, Santo Antônio conseguiu inocentar seu pai. E no momento que ele fala com essa pessoa, né, com esse cadáver, então conta ali que essa pessoa levantou e falou com voz firme, né, assim, com todo vigor, que realmente o pai de Santo Antônio não tinha culpa da morte dele. Então assim o pai dele foi inocentado, e logo foram encontrados as pessoas que realmente haviam matado aquele moço. Imagina, eu fico imaginando a expressão das pessoas que estavam ali, rindo da cara de Santo Antônio, duvidando, e um momento em que que o cadáver se levanta e fala com todo mundo. Eu fico imaginando a cena. Pensa, o susto, deve ter sido tudo isso. Santo Antônio, apóstolo dos milagres, guardião dos segredos sagrados, cobri-me com vosso manto, escondei-me dos olhos invejosos, levantai-me quando eu cair, e trazei-me o que me foi roubado ou perdido, assim seja.